amada igreja! Bem-vindos a mais uma série de estudos bíblicos aqui da Igreja Batista da Lagoinha de Braga. Vocês sabem que neste período, da quarentena, nós estamos preparando alguns estudos para que os irmãos possam crescer cada vez mais no conhecimento de Deus. E nesta semana nós preparamos para a igreja um estudo sobre a pessoa de Cristo. Queridos, creiam ou não, algumas pessoas, Cristo mudou o rumo da história. Cristo mudou a história. A história mundial hoje ela é marcada por eventos antes de Cristo e depois de Cristo. E eu te pergunto, quem é Jesus Cristo? Nestes estudos nós vamos aprender mais acerca do Jesus homem e do Jesus Deus. Ou seja, nós vamos aprender sobre as naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana, que são indivisíveis, elas são consubstanciais e estão numa única pessoa. Então, queridos, a melhor declaração sobre quem Jesus é se encontra na própria Bíblia. Daqui a pouco eu vou pedir para que o Alex está aqui me ajudando nessa filmagem, para que ele coloque para a gente lá em Mateus 16, 13, 20. Mas antes de nós passarmos a leitura desses versículos, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Queridos, quanto mais nós estudamos sobre Cristo, mais nós nos apaixonamos por Ele. Como o estudo sobre a pessoa de Cristo ou a cristologia nos aproxima desse Jesus e nos traz, querido, digamos assim, uma matemática exata do plano de Deus e da execução desse plano. É maravilhoso estudar essa disciplina, porque essa disciplina nos aproxima de Jesus e automaticamente nos aproxima de Deus. Como assim? A Bíblia fala que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E se Jesus, queridos, é a expressão exata de Deus, quando nós conhecemos a Ele, nós também conhecemos a Deus. Quando nós amamos a Jesus, nós também amamos a Deus. Então eu te convido a me acompanhar nesta leitura de Mateus, capítulo 16, dos versos 13 a 20. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Repare que essa primeira pergunta, queridos, Jesus está dizendo: quem os homens dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? Olha a resposta dos discípulos. Eles dizem: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Repare, queridos, que agora a pergunta muda. Primeiro, Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias. Mas agora Jesus direciona a pergunta para os seus discípulos: quem eu sou? Vocês já me disseram quem eles pensam que eu sou. Mas eu quero que agora vocês que andam comigo, vocês que comem comigo, vocês que me conhecem, vocês que me acompanham diariamente, vocês que estão comigo, quem vocês dizem que eu sou? Vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Jesus aqui está querendo dizer, queridos, que ele não estava preocupado com a opinião dos outros em relação a ele, com a especulação dos outros em relação a ele, com a curiosidade dos outros em relação a ele. Jesus queria uma resposta mais profunda, uma resposta daqueles que verdadeiramente o conheciam e estavam com eles. Então agora Jesus quer ele quer um outro tipo de resposta, não uma resposta geral, não uma especulação, mas algo de quem anda e o conhece. E aí essa resposta, queridos, é dada pela revelação do Espírito Santo ao coração de Pedro. Prossigamos. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Então, igreja, eu pergunto para você, quem é Jesus Cristo? É o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Pode passar. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne. Queridos, olha só, isso é muito importante. Isso aqui não foi uma dedução humana, isso aqui não foi uma experiência humana, isso aqui não foi uma sabedoria humana, isso aqui não foi, querido, uma aposta humana. Mas olha só, mas por meu Pai que está nos céus, a revelação de quem Cristo é, a revelação de quem Jesus Cristo é, nos foi dada pelo próprio Pai que está nos céus. Ou seja, quem é o Pai, queridos, que está nos céus? O Pai que está nos céus é Deus. Então a revelação de quem Jesus é, ela nos é dada pelo próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, o Criador dos céus, da terra e de todo o universo. É esse Deus, é esse Pai que testifica sobre o Filho e traz a revelação sobre quem o Filho é. Então, para nós prosseguirmos no conhecimento da pessoa de Cristo, nós precisamos ter em mente que essa revelação foi dada por intermédio do Espírito Santo a esse discípulo que caminhava com Jesus. E Jesus, pela sua resposta, concorda com essa revelação de que ele é o Filho de Deus. Então, todo o estudo sobre Cristo parte da revelação da própria Escritura, das palavras contidas nas Escrituras Sagradas. É aqui, querido, que nós encontramos a revelação de quem Ele é. E aí eu peço ainda, Alex, coloca para mim, por favor, lá em João 7:38. João 7:38. Eu quero deixar esse verso no seu coração antes de nós prosseguirmos. Esse verso, querido, diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós começamos neste momento um estudo e eu peço apenas que você creia no que diz a Escritura e se prepare, porque do seu interior, meu irmão e minha irmã, fluirão rios de água viva. Tão somente creia nesta verdade e nessa revelação. Passemos então a estudar quando foi que Deus nos prometeu que enviaria o Filho. Abre comigo a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Nós sabemos que Gênesis 3 vai trazer o relato da queda de Adão e Eva. Ali o homem desobedece a Deus. E então, queridos, naquele momento que o homem desobedece a Deus, há um grande rompimento nesse relacionamento entre Deus e o homem. Esse relacionamento foi prejudicado e fica ali agora entre Deus e um homem um grande abismo. E agora todo aquele domínio que Deus entregou nas mãos do homem para que ele dominasse sobre todas as coisas criadas, esse domínio agora foi entregue nas mãos do império das trevas, ou, em outras palavras, foi entregue a Satanás. Então Deus aqui promete um descendente que viria da mulher para destruir as obras do diabo e recuperar o domínio que o homem perdeu e devolver novamente ao homem esse domínio, essa autoridade que foi entregue a Satanás. Vamos ver a promessa? Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus vai prometer alguém que viria, queridos, de uma mulher. E esse descendente que viria de mulher, ele destruiria
as obras da serpente. Ele destruiria, queridos, a maldição. Ele desfazeria essa maldição que começou aqui após a queda do homem. Esse descendente, ele teria vitória sobre as trevas, ele teria vitória sobre a serpente, ele esmagaria a cabeça da serpente. E aí, queridos, nós lemos as histórias do Antigo Testamento e vemos que o Antigo Testamento, as profecias, mas muitas profecias, cerca de mais de 300 profecias que vão se cumprir, com a vinda de Jesus e vão se cumprir no Novo Testamento. Nós vemos que todo o Antigo Testamento ele vai ser uma preparação para a chegada desse descendente da mulher que viria. Ou em outras palavras, o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda do Messias. E aí nós vamos ver que na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado, quando o Império Romano já havia rompido na sua hegemonia, já havia estradas, já havia embarcações. É nesse tempo onde tudo já estava facilitado, é que o descendente da mulher vem, que o Messias vem, que esse menino é enviado. E ele vem então, queridos, nasce na plenitude dos tempos, e nessa plenitude dos tempos, o mundo já estava preparado para recebê-lo, e que dali a mensagem pudesse ser propagada até os confins da terra. Vamos ver o que diz Gálatas 4, versos 4 e 5. Gálatas 4 e 5. Mas quando chegou o quê, queridos? A plenitude do tempo. Quando todo o Império Romano já havia, queridos, alcançado, já tinha conquistado várias coisas, já tinha dado prosseguimento na construção de estradas, já estavam ali firmes na navegação. É nessa plenitude do tempo que Deus enviou quem? O seu Filho, nascido de mulher. Olha lá o descendente da mulher em Gênesis 3,15, nascido debaixo da lei. Porque nessa época aqui, aquelas pessoas, queridos, estavam sobre a lei, sobre todas aquelas regras de conduta que tinham que fazer diariamente, anualmente. Você vê lá em Levíticos, vê também em Deuteronômio, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Nós vamos ver que o homem naquela época não conseguia, queridos, cumprir toda a lei. Mas Jesus vai vir e ele vai cumprir toda a lei. Esse filho enviado, esse descendente de mulher, vai cumprir toda a lei e vai nos redimir daquela maldição e vai nos resgatar, e através da sua obra, da obra de Cristo, nós que cremos em Cristo e na obra que ele realizou por cada um de nós, vamos ser adotados como filhos de Deus. E uma vez que fomos adotados como filhos de Deus, justificados pela obra que Cristo fez, haverá então, queridos, agora um resgate da comunhão entre Deus e nós. Agora não há mais a separação, mas essa adoção traz de volta a comunhão entre o Filho e o Pai. Eu queria, antes de passar para o próximo vídeo, terminar falando a respeito, querido, da natureza de Cristo, a sua natureza divina e a sua natureza humana. Nos próximos vídeos nós entraremos detalhadamente em cada uma dessas naturezas, mas por enquanto eu quero deixar você lá em Isaías. Eu vou te passar 3 passagens de Isaías que vai nos mostrar que esse descendente de mulher, que esse menino que nasceria, ele teria uma natureza divina e ele teria também uma natureza humana. Portanto, abra comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías 7, verso 14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Qual é o sinal que Deus nos daria? Que a virgem ficará grávida. Quem ficará grávida? A virgem. Isso é muito importante quando nós formos estudar a humanidade de Cristo. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará
Emanuel. Emanuel nós sabemos que significa Deus conosco. Esse era um dos indícios que o nascimento já seria milagroso, porque ele viria de uma virgem. Então Isaías aqui está anunciando anos antes, muitos anos antes de Jesus nascer, que o nascimento seria por uma virgem e que esse nascimento, pelo fato de ser de uma virgem, seria um nascimento milagroso e que este fruto do ventre dela seria Deus, seria um Deus conosco. Essa palavra virgem aqui, queridos, no original significa alma. Essa alma é literalmente uma donzela, era uma moça que estava se preparando para se casar. Também chama sua atenção para Isaías 9:6, onde vai trazer os nomes desse menino. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Como que ele será chamado? Ele será chamado maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, queridos, Príncipe da paz. Aqui mais uma vez Isaías está a reforçar que a natureza desta criança que nasceria, desse menino que nasceria, seria uma natureza divina. Mas é Isaías também que vai nos mostrar que este menino teria uma natureza humana. Eu vou pedir então, Alex, coloca pra gente, por favor, em Isaías 11:1. Isaías 11:1. Isaías 11:1 vai dizer o seguinte: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Queridos, você já deve ter acompanhado que a Bíblia, ela tem, às vezes, algumas genealogias, não é? Genealogia é assim: a Ana Paula nasceu do divino, o divino nasceu do Afonso, o Afonso nasceu do generoso. Eu estou te dando agora a genealogia da minha família. E assim na Bíblia também não é? Jacó nasceu de Isaac, Isaac nasceu de Abraão, né? E aqui está nos dando uma genealogia. Nós sabemos, porque estudamos na série passada, a história do livro de Ruth. E nós vemos ali, queridos, que depois que Ruth se casa com Boaz, eles terão um filho chamado Obed. E Obed dará à luz a Jessé. E Jessé dará à luz a Davi. E nós sabemos que esse menino que nasceria, ele viria da linhagem, da genealogia ali de Davi. Então repare que assim como eu e você temos uma genealogia, Jesus também teve uma genealogia humana. Ainda que o seu nascimento tenha sido miraculoso, como nós vamos estudar no próximo vídeo, nós vemos que ele vem de uma descendência humana, de uma linhagem humana. Então ele tem lá Obed, Jessé, Davi e assim prossegue até que chegue nele. Essa profecia de Isaías nos mostra que esse menino teria também uma natureza humana. Então vemos que há duas naturezas, uma divina e uma humana. Elas são indivisíveis, elas são consubstanciais e elas são ali juntas, elas estão numa só pessoa. Nós não temos dois Cristo, nós temos um Cristo com duas naturezas indivisíveis. Te aguardo amanhã. Deus te abençoe.